Então, irmãos, vamos iniciar, porque daqui a pouco toca aquela fatídica campainha que nos interrompe, não é isso? Hoje vamos estudar o desejado assunto predestinação. Ansiado, questionado, levantado, perguntado, incentivado, desafiador, tema. E eu vou pedir então a vocês, numa estratégia para que a coisa caminhe, como eu sei que todos têm muitas perguntas e muitos apartes, e eu vou pedir então que a gente consiga caminhar um pouco na exposição, que é a apresentação da doutrina, e no terço final da aula a gente abre para fazer as perguntas, já que os nossos dois professores estão aqui também, e temos um pastor aqui emérito, o reverendo Romualdo, para nos esclarecer naquilo que for difícil, não é isso? Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre nós nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos por estar aqui na tua casa, te agradecemos por termos a Bíblia nas nossas mãos, termos a liberdade de lê-la, termos a mente clara, lúcida para entendermos a tua palavra e termos um coração sensibilizado pelo teu Espírito para ouvirmos a tua voz por meio da palavra. Nessa manhã, então, pedimos que o Espírito Santo esteja conosco, ministrando Ele mesmo, trazendo luz, respostas, carinho, amor, gratidão a Ti pela Tua obra maravilhosa em favor das nossas vidas. Abençoa e traz em segurança os irmãos que estão a caminho, mas também, da mesma forma, abençoa aqueles que por qualquer razão não possam estar conosco nessa manhã, que a mesma bênção os alcance onde estiverem. Em nome de Jesus. Amém. Como eu contei a vocês numa das minhas aulas passadas, quando eu cursei o seminário presbiteriano de Campinas, e eu era da turma do pastor Theo e da turma do pastor Josué, sentávamos juntos, e tínhamos um professor de teologia, o reverendo Raimundo Loria, já era um senhor. Foi seu professor, Romualdo? Tinha um bigode bonito, fazia assim, aquele bigode balançava assim, né? E era uma figura muito querida. E ele era um professor de teologia, aquele bem radical assim, nas suas posições. E aí, quando ele começou a ministrar a aula de predestinação, eu não consegui ficar sentado, quieto, e o interrompia a cada 2 minutos. E havia uma interlocução ousada de um garoto. Nessa ocasião, certamente, eu era o mais jovem da turma, era uma turma de pastores e missionários que estavam buscando no seminário a capacitação e a ordenação, e eu estava lá junto com o Theo e Josué, como eu sou, todos sabem, bem mais novo que o Theo e Josué. Então, eu ficava assim, interpelando ele, e ele ia se exaltando cada vez mais nas colocações dele, não poucas vezes, ou o Theo à direita, ou o Josué à esquerda, me catucavam para eu ficar quieto e não parar de atrapalhar a aula, que a aula não andava, e foi um assunto muito difícil para mim. Qual não foi a minha surpresa quando a matéria, a prova a ser prestada era fazer um trabalho sobre a doutrina da predestinação. E todos nós tivemos, então, que fazer um trabalho falando sobre a predestinação. Obviamente que, por muita sabedoria, para você ser aprovado e passar na matéria dele, você tinha que dizer que amava, concordava e apoiava até a raiz a doutrina da predestinação. Pois não. Pode falar, meu querido. Você é o comandante. Na última quinta, a gente reuniu com o pastor Theo, ele pediu a gente estender as classes. Tá, já fiquei sabendo. Já. Obrigado, Léo. Então, eu fui, assim, obrigado a estudar o tema. E
E me debrucei sobre um livro que o pastor Antônio Elias até cita na sua pregação, chamado Predestinação, de Samuel Falcão. É um livrinho assim, e eu tive que lê-lo, como a gente diz, de fio a pavio, do início ao fim, de cabo a rabo, para fazer o trabalho sobre o tema. Confesso aos irmãos que mudou pouco o meu entendimento, mas mudou bastante a minha aceitação. E é isso que nessa manhã eu quero compartilhar com vocês. A clareza da doutrina, sem nenhuma pretensão de fazer com que nessa manhã saiam daqui 50 alunos que absolutamente entendem e aceitam claramente a doutrina. Porque seria um milagre, como eu já disse aqui, eu estaria pronto para ser arrebatado pelo Senhor, já que ao longo de séculos, com vários grandes teólogos apresentando a doutrina, até hoje não conseguimos chegar ao completo entendimento da doutrina. Deixo claro que não falo aqui da clareza de que está revelado nas Escrituras, mas do completo entendimento. Eu começo na apostila e vou crer pela fé que vocês leram a apostila e principalmente mergulharam nos textos bíblicos que estão aí relacionados. Não quero me entristecer na manhã do domingo, então não vou perguntar se porventura alguém esqueceu, por acaso. Aliás, não tem acaso, né? Para nós não há acaso. Ou você não esqueceu de estudar. Então, vou tomar como fato concreto que todos aqui tiveram oportunidade de ler a apostila. A primeira questão sobre a doutrina da predestinação que eu queria nessa manhã colocar para vocês é dar a vocês a convicção de que é uma doutrina bíblica. E aí você vai dizer assim, Ângelo, mas isso aí desculpa, mas é uma tolice da sua parte querer mostrar para nós que predestinação é uma doutrina bíblica. Mas eu enfatizo, eu preciso, em primeiro lugar, nessa manhã, mostrar a vocês que predestinação é bíblico. Porque ainda hoje, aliás, vou dizer assim, no dia de ontem, conversando com uma pessoa, falando amanhã eu vou falar sobre predestinação na classe. Uma pessoa madura, da fé, crente, disse assim para mim, você vai falar sobre predestinação na classe? Eu falei, vou, pois eu cada vez creio menos em predestinação. Para mim, predestinação não existe. E me lembrei, citei aqui na apostila, que quando há mais de 30 anos atrás dei aula sobre predestinação, o Ricardo abençoado chegou aqui com néctar, cafezinho de primeira qualidade. Quando eu dei aula sobre predestinação num curso de pastores, um dos alunos, quando entrava, ele abriu a porta, deu boa tarde, boa noite, ele entrou e viu que estava no quarto título, predestinação, no quadro, ele disse assim, você vai falar sobre predestinação hoje? Eu falei, sim. Ele falou, mas eu não creio em predestinação. E se você, por acaso, quiser me provar que predestinação é bíblico, eu abandono a fé, eu saio da igreja, eu abandono a Bíblia. Eu fiquei assim, porque era um curso de formação de líderes e pastores, e ele era um dos líderes da igreja que o destinou ao curso. Obviamente que a igreja dele era uma igreja de linha interpretativa arminiana. Vocês daqui a pouco vão saber bem melhor sobre isso. E na igreja dele era um assunto quase que não tocado, a predestinação. E eu falei, meu querido, senta com calma, em paz, vamos fazer o estudo, vamos ler os textos e você verá que a predestinação está na Bíblia. Então, fique calmo, você não vai abandonar a igreja, não vai abandonar a fé. E eu comecei a aula e com 10 minutos, se tanto de aula, ele sentava bem lá atrás, ele se levantou e foi embora. E não voltou mais ao curso. Lendo um comentário que eu anotei aí na apostila para vocês, de Martin Lloyd Jones, sobre esse tema, quando ele vai falar sobre predestinação no seu livro,
ele fala exatamente isso, que quando estudamos predestinação, é fundamental que a gente, em primeiro lugar, coloque no chão tudo aquilo que a gente acha, que pensa, crê e entende sobre o tema. Porque se você vai para o estudo, ou vai para o texto bíblico, ou vai para uma aula, querendo que a aula confirme o que você crê, confirme o que você pensa, você vai ter dificuldades. Lloyd Jones diz assim, nesses temas que são difíceis, que consultam mais o coração e a mente de Deus do que a mente humana, o mais sábio é você se posicionar como uma criança, que vai ouvir como se pela primeira vez, sem ter pré-concepções ou pré-conceitos. Posto isso, eu queria, então, começar a leitura de alguns textos bíblicos e Pastor Theo chegou na hora certa. Nós vamos começar a falar sobre um tema que o senhor é muito querido, predestinação. Desculpa a interrupção. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês passem ali, tá? Ali você mostrou a janela, como se eles fossem pular, mas não é o ali, janela para... Ah, tá. Então, irmãos, vamos lá. Vamos abrir alguns textos bíblicos e a primeira questão que eu quero colocar nessa manhã é que predestinação é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina calvinista. Muita gente que nem sabe quem foi Calvino, nem sabe o que significa doutrina calvinista, já tem um discurso pronto e diz assim, eu não aceito predestinação porque isso é calvinismo, isso é calvinista. Dá vontade de parar e perguntar, mas o que é calvinismo, o que é calvinista? Então, às vezes, a gente tem algumas colocações assim que já ouviu, sobe em cima daquilo e fala com veemência de algo que nem sabe direito ou não entende bem. Então, eu quero mostrar aos irmãos que a doutrina da predestinação, ela é bíblica, ela não é calvinista, ela é bíblica. Efésios 1, 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Eu coloquei na apostila, para a gente ser mais rápido, eu vou ler o que está aqui na apostila. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. E ele prossegue no verso 11, diz, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, 29, diz, pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo também aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 1, verso 4, diz, sabemos, irmãos amados por Deus, que ele os escolheu. E ainda a segunda carta do mesmo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, ele diz, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Portanto, esses textos que relacionei aqui, todos eles falam de que Deus nos predestinou, de maneira que eu não posso tirar da Bíblia a predestinação.
A predestinação é uma doutrina bíblica, não é uma invenção calvinista. É uma matéria, como eu digo aí na apostila, já falei para vocês, muito difícil, especialmente porque trata de um assunto onde em todo o momento, Paulo, quando fala da doutrina, diz que Deus fez isso de acordo com o seu propósito, ou segundo o seu propósito, ou de acordo com a sua vontade. Praticamente todos os textos onde Paulo fala que fomos predestinados, ele acrescenta essa observação. Deus fez isso de acordo com a sua vontade e de acordo com os seus planos ou de acordo com os seus propósitos. Então só existe uma tecla SAP para a gente entender a doutrina. É conhecermos os seus propósitos, conhecermos a sua vontade, conhecermos o seu querer. Que se nós avaliarmos a doutrina segundo o nosso querer, ou segundo a nossa vontade, ou segundo a nossa mente, não entendemos. Então, não fique triste, nem se revolte, se ao estudar a doutrina você conclua lá pelo meio, ou quem sabe até o fim, de que você não concorda ou você não aceita. Porque o critério que usamos na avaliação, ou a peneira que usamos, ou a tela que usamos para o entendimento e para o estudo, é a nossa tela, é o nosso conhecimento, é a nossa ética, é a nossa justiça. Não poucas vezes escutamos de quem lê a aula, ou estuda um livro, ou um texto bíblico, diz assim, isso é injusto. Isso é injusto. Deus é injusto. E aí eu digo assim, gente, que ousadia de nós aplicarmos como regra de interpretação dessa doutrina a nossa justiça, quando sabemos que a nossa justiça é um pálido sinal doado pelo próprio Deus da sua infinita justiça. Então, o autor que eu cito na apostila, Martin Lloyd-Jones, diz que a grande dificuldade de entendermos essa doutrina é porque partimos para ela com a mente humana, com o coração humano, com as preconcepções humanas, para tentar entender e avaliar algo que vem da mente e do coração de Deus. A predestinação na Bíblia, ela trabalha com duas grandezas, ou com duas verdades. Em primeiro lugar, a Bíblia fala da predestinação como a pré-ordenação que Deus fez de todos os acontecimentos da vida, do mundo, da história. Ou seja, Deus predeterminou, de acordo com a sua soberania, tudo o que deve acontecer. E se ele determinou tudo o que deve acontecer, então isso irá acontecer. Porque Deus não se frustra, Deus não erra, Deus não faz revisão, Deus não bate na cabeça após a prova e diz assim, marquei o A e era o B. Caramba, e agora? Já botei o talão lá, o cartão da prova e o corretor já levou. Deus nunca diz assim, cara, eu fiz assim, mas eu podia ter feito melhor. Ou ele nunca diz assim, preciso dar uma aperfeiçoada no que eu fiz no começo. Como ele é perfeito, como ele é eterno, como tudo para Deus é agora, é hoje, é nesse momento, o passado, o presente e o futuro, para quem é eterno, é sempre agora. O que para mim foi há 30 anos atrás ou será daqui a 20, para Deus é já. Tudo que me aconteceu, tudo que eu viverei hoje, viverei nos próximos anos, Deus já vê, porque Ele está agora sobre isso. Por isso a Bíblia diz que um dia para Ele é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Porque tempo é algo que tem a ver comigo, não tem a ver com Deus. Deus tem o tempo exato, o kairós de Deus é o tempo perfeito. Não é o tempo contado de segundos, minutos e horas. Essa realidade é a realidade do ser humano. Por isso, quando Deus
pré-ordena todas as coisas, determina todas as coisas, tudo que irá acontecer, o passado, o presente, o futuro, para ele é sempre já e agora. Então, a primeira coisa que a Bíblia fala sobre a predestinação significa que Deus já pré-ordenou todas as coisas. E isso é bíblico. Isso aí a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender, mas ainda eu diria na nossa expressão popular, ainda é o café pequeno, em homenagem aqui ao Ricardo, né? Essa questão da doutrina é um café pequeno. Por exemplo, abram aí Salmo 139, que é um texto clássico sobre a pré-ordenação de Deus sobre todas as coisas. Salmo 139, do verso 1 ao verso 16. E essa é uma poesia que nós temos na nossa Bíblia, de Davi, portanto, 740 anos antes de Cristo, já se tratava disso. Salmo 139, de 1 a 16. Eu vou dar uma leitura dinâmica, porque eu quero enfocar uma coisa aqui para vocês. Senhor, tu me sondas, me conheces, tu sabes quando eu me sento, quando me levanto, de longe tu conheces os meus pensamentos, observas o meu andar, o meu deitar, conheces os meus caminhos. Eu ainda nem falei nada e, Senhor, já conhece todas as minhas palavras, porque tu me cercas por todos os lados, sua mão está sobre mim, e saber isso é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu nem consigo entender, já Davi não conseguia entender. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Porque se eu subir aos céus, te encontro lá. Mas se eu for até o profundo abismo, você vai estar lá também. Se eu tomar as asas da alvorada e voar até o horizonte, ficar lá no confim dos mares, lá a tua mão estará comigo, a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza estão me cobrindo, estou no escuro, a luz ao redor de mim se fará noite, porque até as trevas não serão escuras. A noite para ti é tão clara como o dia. Treva e luz para ti é a mesma coisa. Aí agora, até aí, Davi vem enfatizando a sua onipresença, a onisciência de Deus. Quer dizer, até aí a gente vai caminhando relativamente bem. Aí no verso 13 a coisa começa a complicar, porque ele diz, tu me formaste no interior, desde o meu interior, no ventre da minha mãe. E eu te dou graças por isso, porque isso é uma coisa maravilhosa, assombrosamente maravilhosa. Tuas obras são admiráveis. Quem não gosta de saber que você é fruto de uma manipulação de Deus dentro do útero da tua mãe, que você não é obra do acaso, nem é alguém fortuito que apareceu por um erro, por um equívoco, por um descuido. Você foi tecido e entretecido no útero da tua mãe. Ele diz, isso para mim é uma coisa maravilhosa, uma coisa espetacular, eu te dou graças por isso. Até os meus ossos não te foram encobertos quando eu estava sendo tecido dentro da minha mãe. Aí vem o verso 16 e aí complica tudo. Verso 16 diz, os teus olhos viram quando a minha substância, o fato de eu ter células ainda não tinha nem sido formado. Já no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então veja que até o verso 15 a gente vai relativamente bem. Grato, feliz, assombrosamente maravilhado. Mas quando chega o verso 16, você fala, Dá uma de mineiro, né? Mineiro que tem essa... Cada um dos meus dias, antes que eu tivesse virado 2 células, um ovo, como a gente chama na linguagem biológica, cada um dos meus dias já tinha sido escrito e determinado. É a predestinação. Atos 13, 48. Atos 13, 48.
Paulo pregando em Antioquia, e após pregar, diz o texto, Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos. Os gentios, ouvindo essa mensagem, se alegraram, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem creu naquela palavra? Os que haviam sido destinados por Deus para a vida eterna. Mas acabamos de ver que cada um de nós tem já os seus dias escritos e determinados. E agora Lucas diz assim, naquele dia, naquela pregação, creram e glorificaram os que tinham sido determinados para isso. Romanos 8:30. Romanos 8:30. Aliás, o texto começa um pouquinho em cima, num pedaço que todo mundo ama. O verso 28 é maravilhoso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo gosta desse texto. Todo mundo cita esse texto. Esquece do acabamento do texto. Passa, assim, de asa delta sobre o fim do verso, porque diz assim, todos que são chamados segundo o seu propósito. Não falam que são todos. Não é todos. É todos os que são chamados de acordo com, novamente, o propósito de Deus. Vê como ler versículo depressa, às vezes dá mal, dá ruim. Mas aí vem o 29. Aí ele diz assim, pois, então há uma conexão, aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu pulei propositalmente um verso que vai escandalizar alguns, que é Provérbios 16:4. Oi? Não li o 30? Oh, meu Deus! E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Acho que aqui na versão da versão transformadora, NVT, acho que fica, sei lá, depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Amém. Fica mais forte. Agora vamos ao Provérbios 16:4. Eu vou começar a criar problemas. Desce quadrado, como diz a Denise, né? 16:4 diz, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio, para o dia da calamidade. É forte, hein? Como disse o pastor Theo, quando terminar aqui, a sala dele é logo ali, só que ele apontou a janela. Eu não entendi bem, porque ele falou, passa ali e mostrou a janela. Eu não entendi bem. Mas eu disse que a predestinação na Bíblia, em primeiro lugar, enfoca a pré-ordenação dos fatos. O que vem primeiro, o que vem depois, o que vem no fim. Mas a grande crise da predestinação na nossa mente, no nosso coração, é que a predestinação trata também da chamada eleição. A eleição, que é a escolha dos que serão salvos. Consequentemente, a preterição dos que não serão salvos.
a gente precisa, e parece assim que é até um detalhe pequeno, mas às vezes não é um detalhe pequeno. Nós temos que ter em mente que a doutrina não diz assim: Deus escolheu uns para o céu e escolheu outros para o inferno. A doutrina não diz assim: Deus elegeu uns para o céu e elegeu outros para o inferno. Na verdade, a doutrina diz que ele escolheu alguns para o céu. Ou seja, ele escolheu aqueles que ele quer tirar do inferno. É uma pequena diferença. Sem méritos. Voltamos à velha história do começo da aula. Que critérios Deus usa para dizer: aquele eu vou dar a ele a eleição para o céu? Não sei. Nem a Bíblia fala. Porque diz que segundo os seus propósitos, segundo o seu querer, ou segundo o querer da sua vontade. Vamos ler alguns textos? 1 de Pedro 2,8. 1 de Pedro 2,8. Aquela campainha tem que demorar bem hoje, hein? Corta o fio. 1 Pedro 2,8. 1 Pedro 2,8 diz assim, falando sobre a pedra de tropeço, diz: são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. E é o mesmo texto, a mesma ideia de Provérbios. Aqueles que foram destinados para serem desobedientes. Outro texto, Romanos 9, esse é fortíssimo. Esse é o texto áureo da predestinação, Romanos 9. E diz, Martin Lloyd Jones, por que você gosta demais de Romanos 8, mas pula Romanos 9? Você tem o direito de escolher o melhor texto? Você tem direito de escolher textos e verdades da Bíblia? Ou você tem que ler todos eles como eles estão aí, chocando ou não, entendendo ou não, é o que está aí colocado. Deus está dizendo isso para você. E aí ele fala sobre Romanos 9. Romanos 9, de 10 a 24. E aí faz uma exposição sobre a história de Jacó, Rebeca, Isaac. Fala sobre a escolha de Jacó, quando, na verdade, Esaú, que era o filho mais velho, e nós sabemos que a bênção da primogenitura, a escolha da primogenitura era para o que primeiro nascesse, e Esaú era o primeiro por ser o filho mais velho, e Jacó nasce segurando o calcanhar de Esaú, por isso é chamado de suplantador ou trapaceiro, querendo dar o golpe, puxar o irmão para trás, para ele sair na frente e receber as bênçãos da primogenitura. Mas acaba que ele nasce mesmo depois. Quem nasce primeiro é Esaú. Mas o texto diz que mesmo Esaú tendo nascido primeiro, verso 11, os gêmeos ainda nem tinham nascido, nem tinha feito bem nem mal, para que Deus, por algum propósito, escolhesse quanto à eleição, prevalecesse por causa de obras. O mais velho será servo do mais moço. Foi a palavra dada à mãe Rebeca. Amei Jacó e desprezei Esaú. Portanto, não houve mérito. Eles nem tinham nascido para dizer que seriam bons ou maus. A escolha foi por escolha, pelo caráter e pela vontade de Deus. E aí vem o chocante verso 15, que te balança aí na cadeira. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, diz Paulo, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. A Escritura diz sobre Faraó, foi para isso mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Verso 18, logo, Deus tem misericórdia de quem Ele quer
e também endurece a quem ele quer. Muitos gostariam de arrancar esse versículo da Bíblia, para que a mente ficasse mais calma e tranquila, mas não dá para arrancar. Está aí. Deus está dizendo que ele tem misericórdia de uns e não tem misericórdia de outros. Você vai dizer novamente, isso é injustiça. E eu vou dizer, você está aplicando o seu critério de justiça. Porém, a Bíblia diz que a escolha do Senhor está segundo os seus propósitos, segundo a sua vontade, segundo os seus planos. E aquilo que eu uso como meu critério de justiça é uma pálida pena do que verdadeiramente é a justiça total, completa e infinita de Deus. Dá para entender? Vou estar junto com você. Não dá para entender. Está na Bíblia? Está. Então eu vou aceitar. Não vou entender. Ricardo, no começo você não tinha chegado ainda, eu falei que eu vou fazer a exposição e no finalzinho eu vou abrir para perguntas. Então, é complicado? Não. É muito complicado. É fácil de entender? Não. Me incomoda muito. Me sacode na cadeira intensamente. Me deixa boquiaberto, com cãibra. Mas é assim. É o que a palavra diz a esse respeito. Segundo de Tessalonicenses 2, de 13 a 15. Segundo Tessalonicenses 2, de 13 a 15. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Por quê? Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus o chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o que precisa, em primeiro lugar, ficar bem estabelecido no nosso coração e na nossa mente é uma prerrogativa de Deus, Criador. E a Bíblia diz que Ele escolhe, Ele ordena, Ele pré-ordena e Ele determina. Se isso for aplicado aos meus critérios humanos, eu vou ter muita, diria total dificuldade de entender. Porém, a palavra diz que é assim. Uma grande questão que imediatamente vem ao coração e à mente de alguns é que em alguns desses textos, o Paulo principalmente, Pedro também faz isso, usa a palavra pré-ciência, pré-conhecimento. E para nós que estamos vivendo esse drama de consciência, esse drama de entendimento, isso parece uma tênue luz para acalmar o nosso coração. E a gente diz assim, não, Ângelo, não é bem assim. Na verdade, o que acontece é que Deus pré-conheceu a minha história, ou a nossa história. Ele pré-conheceu, ele teve a presciência. Então, ele anteviu que aqueles, ao ouvirem a pregação, a mensagem, aceitariam. E então ele ordena e determina, de maneira que Deus destina ou predestina, porque ele pré-conhece. E então, a predestinação é um carimbo de Deus sobre algo que ele antevê que vai acontecer. De maneira que eu fico mais calmo e tranquilo, dizendo que assim Deus não está sendo injusto, porque apenas ele está confirmando antecipadamente o que no tempo e no espaço aconteceria. E essa é a posição teológica de Armínio, um bispo, que defendia que o livre-arbítrio do homem, que aparece com muita clareza na Bíblia, com toda a clareza na Bíblia, que você tem o seu livre-arbítrio. Aí você escolhe
E como você já foi visto por Deus que escolheria, então Deus antecipadamente determina e predestina o que você foi ciente ou presciente na mente de Deus. E isso, essa posição assim, acalma muitos corações. Ocorre, irmãos, que quando a gente analisa os textos bíblicos, essa posição ela não é sustentada por muitos textos, E a gente entende que o pré-conhecimento de Deus é uma questão de lógica, de mecânica do processo divino. Porque Deus só pode destinar alguém que primeiro foi existencialmente criado na sua mente. Então, ele primeiro conhece para depois ordenar ou pré-ordenar. De maneira que a presciência é o fato de que primeiro você passa a existir na mente de Deus. Depois que ele diz assim, eu vou criar um rapaz bonitão igual o Alex. Vou criar um rapaz maravilhoso que vou dar o nome a ele de Fred. Olha, eu vou criar uma pessoa linda assim como o Marcos Simas. E aí, vê que só Deus, né? Só a visão de Deus. Né? Então, Deus é Deus de milagres, não é isso? Então, não, estou falando nada, gente. Palavras jogadas ao vento. Então, primeiro lugar, você tem que ser pré-conhecido na mente de Deus. E depois que Deus concebe na sua mente a nossa historicidade, então ele vai ordenar ou vai determinar. Então, quando a Bíblia diz que ele predestina porque ele é presciente, é porque ele não pode determinar algo sobre alguém que não existe. Entendem? Aí você diz assim, não, mas é porque na mente de Deus, ele determina que eu serei escolhido e salvo, porque ele já viu que no tempo e no espaço eu escolheria. Então ele carimba assim, ok. Só que há muitos textos bíblicos que dizem assim, impossível isso. E eu listei alguns textos para nós lermos juntos. Porque fica a ideia, nessa concepção arminiana, de que sou eu que escolho e Deus confirma, que Deus se torna um carimbador. Deus é apenas um office boy de cartório, onde ele cria você na mente dele, você faz a sua história e ele diz, ok. Ou seja, você e o seu livre-arbítrio constroem a tua história. E o que a Bíblia fala o tempo todo é que ele determina os meus dias. Ele é quem escolhe e não sou eu quem escolho. Vamos ver alguns textos aí das Escrituras? Efésios capítulo 2, versos 1, 4 e de 8 a 10. Efésios capítulo 2, 1, 4 e de 8 a 10. Ele, está falando de Deus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e nós, estando mortos em nossas transgressões, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Ou seja, é de graça, não foi o pagamento, não foi uma retribuição. Deus não disse, ok, obrigado, hein, por você ter aceito a minha mensagem. Valeu, hein, bate aqui. Não foi assim. Ele diz assim, é de graça. Você estava lá de bobeira, morto em delitos e pecados. E eu escolhi por amor a você e te chamei. É o que diz a palavra. A salvação não é uma recompensa, não é um pagamento, não é um prêmio. A salvação é graça. Você e eu estávamos mortos em delitos e pecados. Verso 8 a 10, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras. E aqui obras começa pela obra da salvação. Não foi porque você fez alguma coisa. Senhor, obrigado, eu aceito a tua mensagem. Oh, glória a Deus, eu estava aqui orando por você.
queria tanto que você levantasse a mão naquele dia, graças a Deus você levantou. Então agora eu vou te predestinar para a eleição. A palavra não está dizendo isso, está dizendo que você não fez nada, não tomou nenhuma decisão. Ninguém pode se gloriar disso. Nós somos feitura de Deus e Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Romanos 2,4. Romanos 2,4. Romanos 2,4. Ou será que você despreza, ou seja, considera de menos, a riqueza da bondade de Deus, da sua tolerância, sua paciência, ignorando que foi a bondade de Deus que te levou ao arrependimento? Foi você que se arrependeu, disse: Senhor Jesus, eu me arrependo, eu te aceito como meu Salvador. A palavra diz que quem faz isso em você é Ele mesmo. Quem te leva ao arrependimento é o Espírito Santo. Capítulo 3 de Romanos, verso 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Verso 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Verso 23, ainda desse texto. É a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, mas não há distinção, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus e foram justificados gratuitamente por meio da sua graça. Romanos 7,18. Romanos 7,18. Eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. O querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Eu não faço o bem que quero. O mal que não quero é esse que eu faço. 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus ter misericórdia. Então, são textos que deixam claro, Jesus também, João 6,44. Vamos lá, João 6,44, para eu não fazer a citação sem ler lá. João 6,44. Evangelho de João, que eu vi o que Paulo falou, agora vamos ver o que Jesus falou. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Gente, é tão claro, é tão simples. Ninguém vai a Jesus se o Pai não levar. Eu o ressuscitarei no último dia. Aí vem uma aula que demos bem no início do curso sobre a garantia da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você não consegue ser mau o suficiente para fugir da mão de Deus, porque é uma garantia de Deus. Eu vou ressuscitar. Aquele que vem a mim está nos meus braços e de modo nenhum lançarei fora. Ainda no capítulo 6, o verso 65 de João. Por causa disso é que falei para vocês, ninguém poderá vir a mim se isso não for concedido pelo Pai. João 10, 25 a 29. Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Portanto, irmãos,
Se há uma coisa que a doutrina da predestinação tem que produzir na nossa vida, mais do que dúvidas, mais do que incômodo, mais do que essa perturbação que temos na cadeira, é alegria, gozo e gratidão. Porque se estamos aqui, é porque a sua graça nos alcançou. E da mão do Senhor nunca mais sairemos. Então eu tenho que andar todos os dias dizendo obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Dormir dizendo obrigado, não tenho mérito, não foi por minha causa. Eu não era cheiroso, eu não era bonito, eu não era inteligente, eu não era bonzinho, eu não ia te escolher. Se deixado a minha própria sorte, eu não ia querer nem ouvir falar de Deus. Mas a tua graça me alcançou. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. O resultado da doutrina da predestinação é Deus te chamou e do braço dele ninguém vai te tirar. Ande assim, alegre, feliz, cantando, louvando e com gratidão vivendo essa vida aos pés do Senhor. E eu faço essa observação porque um dos argumentos que mais eu escuto é assim: se a doutrina da predestinação fosse verdade, eu não ia precisar fazer nada. Porque se eu já estou eleito, já estou eleito. Então eu vou ser salvo de qualquer maneira. Então eu não preciso fazer nada. Vou dormir tranquilo, vou pecar, vou fazer minhas bobagens, ter meus vícios, ter meus erros, porque se eu estou eleito, eu estou eleito. Meu irmão, que entendimento limitado. Se você pensa assim, eu posso te dar uma certeza agora: você não está eleito. Porque eleito é aquele que anda glorificando todo dia. Pode até escorregar, pode até cair, pode até pecar, pode até se afastar por um tempo, mas como diz João, aqueles que saíram do nosso meio, saíram porque não eram dos nossos. Porque se fossem nossos, ia dar uma voltinha e voltava logo, arrependido e quebrantado. Não há eleito que diga, eu vou fazer o que eu quero agora, eu já estou eleito mesmo. Então você não foi eleito, meu querido. Porque o eleito é aquele que anda de cabeça olhando para o céu e lágrimas nos olhos, dizendo, obrigado, Senhor. O que eu posso fazer para andar contigo e te retribuir? O que tomarei? Tomarei do cálice da salvação. Então, o resultado da predestinação é quebrantamento, é alegria, é paz, é felicidade, não é vida largada. Não, então agora cada um faz o que quer porque está predestinado. Olha, se assim ele pensa, ele está predestinado mesmo. E outros ainda dizem assim, mas se a doutrina, Ricardo, no finalzinho, mas a doutrina da predestinação, se ela é verdadeira, então se quem ele já escolheu, e quem ele escolheu vai para o céu, não preciso mais orar, não preciso mais pregar, não preciso mais evangelizar, porque ele vai para o céu mesmo, né? Só que como é que ele vai ouvir? Como ouvirei se não há quem pregue? Então, se você não evangelizar, o eleito não vai descobrir que ele é eleito e não vai tomar posse daquilo que o Senhor tem para ele. O mesmo Deus que escolhe e destina o fim, destina os meios. O mesmo Deus que diz você vai chegar em Roma, ele diz o dia que você comprou a passagem, o avião que você vai entrar, quem vai estar na cabine, quem vai ser o comandante. Ou seja, aquele que destinou aqueles que estão eleitos, já destinou que alguém vai pregar, alguém vai orar, alguém vai interceder, e você está dentro desse projeto. Como é que eu vou saber que meu pai é eleito? Como? Pregando para ele, insistindo com ele, orando por ele. E quando ele disser amém, eu aceito, a alegria vem ao meu coração. O Senhor então o escolheu, o Senhor o elegeu. Porém, a mesma eleição para o fim determina os meios. E a grande verdade, eu já estou dando uma corrida, porque eu já olhei aqui meu relógio em relação ao tempo, já estou me antecipando em algumas coisas, a grande verdade das Escrituras é que o mesmo Paulo, que apresenta Romanos 9, que nos choca, é o mesmo Paulo que vive a vida inteira sendo massacrado e diz, pois eu continuo, eu estou dando a minha vida por vocês,
eu estou me levantando, eu estou em cadeias, mas essas cadeias aqui que estão nos meus braços são por causa de vocês. Eu estou aqui, mas eu estou aqui para que o evangelho chegue até vocês. Ou seja, o mesmo homem teólogo da predestinação e da eleição é o mesmo homem que diz, eu tenho que pregar, eu tenho que orar, eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que insistir. Se me bater, eu levanto e prego de novo. Se me amordaçar, eu tiro a mordaça e falo de novo. Porque eu sei que a palavra que diz que eu estou eleito é a palavra que diz ore, é a palavra que diz pregue, é a palavra que diz evangelize. A mesma palavra que diz que aquele que ele chamou, ele já destinou e vai justificar, é a mesma palavra que diz ore, interceda, se ouvir a voz do Senhor, aceite. Porque você só vai saber se você é eleito, se no dia em que você ouvir a voz, você diga, eu aceito, Senhor. Então aí agora você ficou sabendo, você é um eleito. Entendam que essa argumentação tem o tamanho da nossa mente. Vou ser então quem eu quero ser porque eu já estou eleito. Não, então eu não vou evangelizar mais porque eu não preciso. Isso é do tamanho da minha caixinha mental. Mas não é assim. A mesma palavra que enfatiza a soberania de Deus, enfatiza a sua decisão, levantar a mão, ouvir, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ande aos pés do Senhor. O mesmo Paulo que escreve Romanos é o que escreve Efésios e Gálatas. Desenvolvei a vossa salvação, ande no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Ande de acordo com a vontade do Senhor, entregue todo dia a sua vida ao Senhor, ande com cânticos espirituais, abandone o pecado, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Ué, mas ele acabou de dizer aos romanos que quem ele escolheu, ele glorificou, mas ele diz, agora faz a tua parte, confirma isso, mostra que você é um eleito, não deixe se abater, não deixe a tristeza vir sobre você, se cair, se levanta, se pecar, confesse. Pegue a tua salvação e desenvolva com temor e tremor. Se ouvir a palavra do Senhor, aceite. Se o Senhor te convidar, diga sim. Se o Senhor te enviar, vá. Se o Senhor disser pregue, abre a boca e pregue. Porque se a mesma palavra diz que a soberania do Senhor está presente, é a mesma palavra que diz use o arbítrio que você tem para tomar as tuas decisões. E essa é a paralela das Escrituras. De um lado anda a clara soberania de Deus, e do outro lado anda a clara decisão do teu arbítrio, da tua liberdade de tomar decisões e fazer as coisas. Não tente juntar, não tente misturar, não tente explicar. Você vai viver a vida inteira e não vai conseguir. O que os maiores teólogos da história tentaram fazer, botar a soberania em cima do arbítrio do homem, ou pegar o arbítrio do homem e colocar no colo de Deus. Esse tipo de mistura, de solução, não dá certo, não funciona. O mesmo Deus que escolhe e determina é o mesmo Deus que diz, vá, ore, peça, aceite, interceda, ande em santidade, busque a palavra do Senhor, viva a vida santa, caminhe, evangelize, interceda, santifique a tua vida. Da mesma maneira que Deus determina, da mesma maneira o Senhor diz, faz a tua parte. Faz a tua parte. Agora, não tente anular a soberania de Deus. Não tente explicar. Não tente justificar. Não tente arrumar. Porque quando você tenta arrumar, você quer fazer Deus do teu tamanho. E Deus não tem o nosso tamanho. A mente de Deus não é do meu tamanho, graças a Deus. A verdade de Deus, a justiça de Deus, a sabedoria de Deus é infinita. E eu não tenho como julgar a Deus pela minha mente e nem pelo meu coração. Amém? Vou tomar um golinho d'água e já estou abrindo para perguntas. Não vou beber uma aguinha agora. Vamos lá, quem sacudiu o dedinho que queria falar? A Bíblia fala que o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Né? Muita gente, ontem estava conversando com os amigos e tal, falando que não, mas Judas se arrependeu porque ele se equivocou e tal. Acho que está bem claro aí nesse texto, né? De que Judas, o destino dele
Judas, na verdade, não diz que se arrependeu, houve um remorso. Agora, eu quero deixar muito claro para os irmãos aqui, queridos, amados, que uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e evitar é fazer análise da vida dos outros e usar isso como argumento de quem foi salvo quem não, e quem foi. Eu ouço demais isso quando você diz assim, porque ninguém vai perder a salvação. Quem é do Senhor, é do Senhor. Se por acaso, em algum momento, se extraviar, ele vai voltar para o caminho. Naturalmente, mas com certeza, eu sempre escuto. Não, mas porque eu conheci o pastor fulano de tal, que o pastor fulano de tal, que a minha irmã fulana de tal, que cicrana de tal, e vem aquele monte de histórias, de testemunhos, de pessoas que você viveu, conviveu, andou junto, caminhou. Fecha a portinha para mim, querida, aí, por favor, obrigado. E aí vem aquele monte de histórias, de ilustrações de pessoas, que eu digo assim, gente, para com isso. Só quem conhece o coração é Deus. Não fica dizendo que fulano é salvo e fulano é perdido. Você vai chegar no céu e vai tomar um susto danado. Você vai encontrar lá gente que você diz assim, meu Deus do céu, o que você está fazendo aqui? Por outro lado, você vai chegar no céu e vai dizer assim, letra A, letra B, letra C, letra C. Vai lá procurar fulano de tal, começa com a letra C. Procura, passa a eternidade, não acha dona C alguma coisa. Mas ela estava aqui, aquela mulher de Deus, aquela profetisa. Dona C não está lá. Então, já te ouvi. Para com isso. Olha, a grande bênção da nossa vida é que você tem que cuidar só da tua vida. Isso é uma bênção. E já é difícil. Ontem eu citei um verso do Salmo 86, verso 11, para os jovens, quando à noite falei ontem sobre arrependimento. Viu, Manuel? Cadê Manuel? Manuel, viu? Você falou assim, a primeira oportunidade, fala na igreja sobre arrependimento. Ontem eu falei para os jovens sobre arrependimento. A grande bênção é essa capacidade que a gente tem de cuidar só da gente, já é difícil. Citei lá o Salmo 86, 11, que diz assim, Senhor, põe no meu coração temer o teu nome. Põe no meu coração temer o teu nome. Porque por mim mesmo eu sou rebelde, eu sou duro. Você me aguarde um pouquinho. No meu coração, se me deixar solto, eu parto. Faço igual o pastor Theo, parto para a janela. Se me deixar assim, mas Senhor, põe no meu coração temer o teu nome. Eu sou eleito, Deus me salvou, glória a Deus. Mas vou cuidar da minha eleição, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, eu vou ganhar essa pedra, essa pérola, mas eu vou trabalhar isso, vou cuidar disso, vou arranjar uma caixa bonita, cheia de veludos, vou limpar, lustrar e vou fazer essa pérola crescer e se tornar maravilhosa. Amém? Ricardo tinha pedido para falar? Só que pela liberdade que você vê, aquelas coisas todas. Mas no final, quem aconteceu? Libertou o povo de Israel. E Sansão se arrependeu e voltou. Então, eu vejo mais ou menos assim, predestinação livre e arbitrária. Deus decretou, tomou a decisão, que aquilo se cumpre. Mas entre a decisão e o cumprimento, o homem é livre. Fazer o que quiser. Essa maneira de você ver, eu tenho uma maneira diferente, mas respeito, porque para mim as escrituras determinam todos os acontecimentos, mas eu entendo, não vou te fazer pensar diferente. Vamos seguir a ordem aqui, fala, Ricardo. Aí nós temos que estudar a questão vontade de Deus, o que é a vontade essencial de Deus, o que é a vontade decretiva de Deus.
A vontade de Deus era que não houvesse pecado no mundo, mas a sua vontade decretiva permitiu que o pecado entrasse. A vontade de Deus é Deus quer que todos os homens sejam salvos. Sim, mas é a vontade dele. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas a própria palavra diz que ele escolheu alguns para a salvação. Então existe a vontade essencial, o que está na essência de Deus. Existe a vontade que é o que ele decreta para que os seus planos e projetos aconteçam. E aí ele diz em todo o tempo, como eu falei na abertura da aula, ele faz as coisas de acordo com o seu plano, com o seu projeto. Muitas vezes o projeto de Deus se desenvolve de uma maneira em que alguns fatos ele permite que aconteça, mas é a sua vontade. Porque se ele não quisesse, ele não permitiria que acontecesse. Então continua sendo a sua vontade. Dona Carmen, vamos acelerar, hein, moçada? Aqueles que vão fazer, Sim. aqueles que não foram escolhidos, dá uma vontade louca de chorar, porque isso é muito triste. É muito bom para o céu, e isso, você uma vez falou comigo, que todos recebem o dom da fé, você falou. Você disse o seguinte, porque eu estava preocupada justamente com os perdidos. Aí você disse o seguinte, uma melancia, né, que tem a semente pequenininha. Então, muitas pessoas não desenvolvem esse dom. Né? Precisa ser desenvolvido o dom da fé. E João 3,16, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê, todo aquele que crê, Sim. não pereça. Sim. Isso. O texto é claro. Só quem tem a vida eterna é aquele que crê. Não é o todo mundo. O todo mundo que crê. Mas o texto não está dizendo quem vai crer e quem não vai crer. Só está dizendo que todo que crê vai ganhar a vida eterna. Sim, o que crê vai ter a vida eterna. O que crê é o que foi eleito. Então esse texto não serve para esse argumento. Isso. Não, será não. Ele crê porque ele está eleito. Foi o que eu acabei de dizer. Olha, prestar atenção na aula. O que eu falei? O arrependimento é dom de Deus, é o Espírito Santo que gera em você. Aqueles que creram eram aqueles, o texto de Atos que eu li logo no meio da aula, aqueles que foram destinados para a salvação. Não adianta a gente querer arrumar a nossa consciência, o nosso coração, pegando o texto e fazendo para cá, para lá, para ele caber. A eleição de Deus, aquele que crê é aquele que foi eleito. O que não foi eleito não vai crer. Isso, seremos iguais a Cristo. Seremos irmãos gêmeos. Quem mais levantou a mãozinha? Fala, querida. Vamos ouvir a pergunta da irmã, pode ser que seja a sua. Tiago também quer, né, Tiago? Eu achei assim fabuloso, porque mesmo ele com conhecimento ímpar espiritual, ele reconheceu que é um tema muito difícil. Sim. Isso é difícil para ele, que tinha tanta experiência que era caminho. Uhum. Então eu comecei a estudar. Uhum. E eu vi um livro que é do autor W. Tozer. Sim, Tozer. Uhum. No capítulo 22 ele fala sobre essa dualidade de João Calvino e do Armínio. Só que ele compara com a soberania de Deus como um grande transatlântico, na qual a gente não tem essa autonomia para poder dirigir o transatlântico, porque quem conduz é ele, e nós estamos dentro dele. Mas nada vai mudar em relação ao destino. O destino será o mesmo. Uhum. O que eu acredito, né? Que a predestinação está clara na Bíblia, nós somos predestinados sim, só que também existe essa questão do livre-arbítrio. Então, essa discussão entre eles é uma discussão que um defende um lado, o amigo defende a parte do livre-arbítrio só, e o outro só a predestinação. Eu não consigo visualizar essa individualização assim, à parte. Uhum. Eu estava visualizando aqui o que aconteceu com Abraão. Deus já avisou para ele, para Sara, que teria Isaac. Mesmo assim, ele não acreditou em um certo momento. Né? Foi quando ele se relacionou com a filha dele, e teve o filho dele. E depois, posteriormente, ele ainda teve Isaac, que foi a promessa de Israel. Então, ou seja, ele saiu daquilo que Deus tinha predestinado
você falou. Uhum. Ele acabou desobedecendo Deus, Uhum. mas ele voltou. Então, essa desobediência dele, eu posso estar errada, tá, presbítero? Só que assim, eu acredito que seja esse livre-arbítrio. Uhum. Ele desobedeceu. Deus não queria que ele desobedecesse, mas ele desobedeceu. E dele voltar para poder ter Isaac foi a predestinação que Deus já tinha predestinado para ele. Porque Deus é onipotente. É o que eu acredito. Tá bom, querida. Eu sempre digo para os irmãos, às vezes os irmãos riem, pensam que a piada é minha, mas eu não acho que é piada, não. Como a eternidade é eternidade, cara, você vai ter muito tempo para esclarecer isso tudo no céu. Tem tanta coisa para a gente esclarecer no céu. Tem muito, deve ter um dia lá aula sobre predestinação, entendeu? O azar nosso se Deus naquela hora disse assim, hoje quem vai dar aula sobre predestinação aqui no céu é chamar o Ângelo que já falou sobre isso. Aí você está perdido. Mas no céu a gente vai entender todas as coisas, até aquelas coisas que a gente hoje tem muita dificuldade. No céu tudo vai ficar claro. Pois não, mas deixa o Tiago primeiro, que o Tiago pediu a palavra primeiro. Falou. Então sim, meu querido. Só que eu acho o seguinte, essa teoria, a aplicação dela, é a segurança da salvação. Sim. Então, assim, as pessoas ficam muito surpreendidas com detalhes. Sim. A gente explica assim, cada um contar essa coisa. Então, o objetivo principal dela é a luz, a segurança da salvação. Isso, foi o que falei aqui. Nós precisamos andar todos os dias louvando e agradecendo a Deus. A consequência maior da doutrina da predestinação é gratidão, é fidelidade, é alegria. E não ficar para aqui, para ali, para colar e para cá, que Deus é justo, Deus é injusto, quem vai, quem não vai. Não me importa quem vai, quem não vai, quem sabe disso é Deus. O que me importa é que eu estou aqui, se eu estou aqui é porque eu fui escolhido. E eu, como não tenho mérito nenhum, obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. E vou andar em gratidão, em quebrantamento de acordo com isso. Isso é que é importante. E não ficar tentando resolver problemas que não estão afeitos à minha capacidade, à minha competência. É isso mesmo. Mais uma pergunta e vamos, senão o pastor Theo vai brigar comigo. Espera aí, Fred, já tem, pela ordem. Sim, minha querida. Sim. Ela tinha se revoltado um pouco com a igreja. Ricardinho. E não queria mais vir à igreja. E foi nessa época que eu estava estudando. Quando começamos a estudar sobre isso, eu chorava. Eu falei, um dia, eu chamei o Fabinho e conversar com ele. Falei assim, minha filha não foi predestinada. Como é que pode? Mas eu estava no começo de estudar. Uhum. Aí o Fabinho virou para mim e falou assim, olha só, essa Deus vai te dar paz sobre isso. Não pense mais sobre isso. Deus está no comando da sua vida. Ele tem promessas para a vida da sua filha. Então tenha paz. E eu esqueci. Eu entreguei nas mãos de Deus aquela dor que eu estava sentindo. E Deus foi me apaziguando. Desde então, isso não me faz sacudir muito na cabeça. E cada dia mais eu aprendo. Eu chego mais perto de estar em calma contra a predestinação e de achar que é hoje, então, foi um arremate para tudo que eu vim estudando. Amém. Não terminou. Amém. Mas minha filha está aqui. Amém. Amém. Ela é eleita. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Fred, você é o último. Embora no meu coração você seja sempre o primeiro. Fala, Fred. Não, esse assunto termina aqui. Domingo que vem nós vamos estudar a morte. Domingo que vem é a morte. E aonde vamos ficar entre a morte e a volta de Cristo? Olha, é uma aula imperdível, imperdível. Tá bom, meus irmãos? Olha, um bom franguinho com quiabo. Deus abençoe.
Amém.